Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, e estou lendo o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de Laura Gutman. Vamos hoje para o 5º episódio, e hoje eu não vou começar com uma música, porque eu vou ver se eu consigo botar ela no final do episódio, com o clipe da música. A música chama Mulher Não Pode Chorar, da Ivete Sangalo com Emicida. Eu conheci essa música hoje e gostei da letra dela. Sendo que eu tenho uma interpretação própria deste Mulher Não Pode Chorar. E eu queria falar brevemente aqui. Eu entendo da música e sobre isso a mulher não pode chorar, não como assim, a mulher não pode chorar nunca, nem por necessidades próprias, né? O que eu entendo assim, a mulher não pode chorar é com a agressão do externo, né? Com a falta de respeito, de empatia, de ajuda, com a agressividade e desrespeito. Essas coisas assim, com o que vem de fora. Mas existe muita coisa nossa interna, né? Inclusive esse livro fala muito sobre as nossas sombras, que sim, a gente precisa chorar e a gente pode chorar, né? Para lavar mesmo, para lavar a alma, e colocar para fora e entender. Então eu entendo dessa forma, certo? Que o mulher não pode chorar seja essa influência do externo, né? Do que nos agride de fora para dentro, de pessoas que nos agridem, dos homens, do machismo, da sociedade, de várias coisas, né? Até daquela ajudinha que parece que quer ajudar, mas está atrapalhando, dando, principalmente em relação à maternidade, né? Tem tanta gente que vem com opiniões e com pode isso ou não pode aquilo, que é uma agressão, né? É uma agressão a gente. Parece que não é, mas nos agride. Então é isso que eu entendo que a mulher não pode chorar, né? Não deveria, pelo menos, chorar com essa agressão de fora. Mas existe sim uma necessidade de chorar de coisas nossas internas. E essas coisas são sim necessárias que a gente coloque para fora. E às vezes é o choro, tá? Então o choro precisa acontecer muitas vezes, ele é uma forma da gente limpar nossa alma e é só essa diferença de interpretação que eu queria falar, tá? Então vamos à leitura. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. No capítulo 2, que é o que a gente vai começar, a gente vai falar do parto. São vários subtítulos sobre o parto, certo? O primeiro subtítulo é o parto como desestruturação espiritual. Para que o parto aconteça, é necessário que o corpo físico da mãe se abra para deixar passar o corpo do bebê, permitindo certo rompimento. Quando elevamos nosso pensamento, podemos perceber outro rompimento que também se realiza, agora em um plano mais sutil e corresponde à nossa estrutura emocional. Há um algo, entre aspas, que se quebra ou se desestrutura para possibilitar a transição do ser apenas um para ser dois. É uma pena que atravessemos a maioria dos partos com uma consciência precária a respeito de nossos poderes e limitações, pois vivê-los plenamente permitiria também que nos quebrássemos por completo. Porque o parto é isso, um corte, uma abertura forçada, semelhante à erupção de um vulcão que geme a partir das entranhas e que, ao expelir partes mais profundas, rompe necessariamente a aparente solidez, criando uma estrutura nova, renovada. Hoje os partos conduzidos, as anestesias e analgesias rotineiras e a pressa de todo o sistema para terminar rapidamente o trâmite, ou seja, o parto, não convidam a aproveitar este momento fundador na vida sexual das mulheres como ponto de partida para conhecer nossa verdadeira estrutura emocional,
que precisamos fortalecer. O fato é que, conscientemente ou não, acordadas ou adormecidas, bem acompanhadas ou sozinhas, o nascimento acontece. Depois da erupção do vulcão, o parto, as mulheres se veem com um filho nos braços e, além disso, com seus pedacinhos emocionais, as pedras que se desprendem, esparramados por aí, rodando meio rotos e atordoados em direção ao infinito, ardendo em fogo e temendo destruir tudo que tocam. Os pedacinhos emocionais se desintegram e caem onde podem. Em geral, se manifestam no corpo do bebê ou da criança pequena, nos quais conseguem se plasmar, pois os pequenos têm, por um lado, uma abertura emocional e espiritual disposta, como uma planície com pasto úmido que recebe as pedras, e por outro, carecem de pensamentos ou ideias que os obriguem a rechaçá-los. Simplesmente as emoções desarmadas, quando sofrem, se fazem sentir no corpo do bebê, que permanece disponível. Assim como o vulcão, uma vez que expelimos nosso fogo, o conteúdo fica exposto nos vales receptores. É a sombra expulsa do corpo. Atravessar um parto é se preparar para a erupção do vulcão interno. Essa experiência é tão avassaladora que requer muita preparação emocional, apoio, acompanhamento, amor, compreensão e coragem por parte da mulher e de quem pretende assisti-la. De maneira lamentável, hoje em dia consideramos o parto um ato puramente corporal e médico. Um trâmite que, com certa manipulação, anestésicos, para que a parturiente não seja um obstáculo, drogas que permitam decidir quando e como programar a operação e uma equipe de profissionais que trabalhem coordenados, possa extrair um bebê corporalmente são e comemorar o triunfo da ciência. Essa modalidade está tão arraigada em nossa sociedade que as mulheres nem sequer se questionam se foram atrizes ou meras espectadoras de seu parto. Se aquele foi um ato íntimo vivido na mais profunda animalidade ou se fizeram o que se esperava delas. Conforme atravessamos situações essenciais de rompimento espiritual e inconsciente, anestesiadas, adormecidas, infantilizadas e assustadas, ficamos sem ferramentas emocionais para rearmar nossos pedacinhos em chamas e permitir que o parto seja uma verdadeira passagem da alma. Segundo subtítulo: Institucionalização do parto. O início do vínculo mãe-bebê está muito condicionado à experiência do parto e aos primeiros encontros entre mãe e filho. Em geral, não são tão ideais como descrevem as revistas e os livros especializados. Por isso, parece-me pertinentes algumas considerações sobre a institucionalização e consequente desumanização desse momento fundador, que perdeu sua conotação de acontecimento íntimo, sexual, amoroso, pessoal, único e mágico. O parto deveria ser revelador, no sentido de que cada mulher deveria ter a possibilidade de parir da maneira mais próxima daquilo que ela é em essência. São poucas as mulheres que conseguem se ver refletidas no parto que acabam de atravessar. Os partos não são bons nem ruins, mas a vivência de cada mãe é fundamental para a compreensão posterior de suas dificuldades no início do vínculo com seu filho. Não é possível falar de parto sem dirigir um olhar honesto ao que acontece em 99% deles na sociedade ocidental.
A maioria transcorre em uma instituição médica, clínica ou hospital, em que ninguém acredita que vale a pena levar em conta as condições emocionais da parturiente. A assistência aos partos, da maneira como são vividos hoje em dia, foi denominada pelo pensamento funcional. E nesse sentido, o pessoal assistente tem um único objetivo: extrair um bebê relativamente saudável. Não importa como nem a que preço emocional, que lhes é invisível. Creio que a partir desse pensamento se estabeleceu uma série de rotinas que, como tais, perderam o sentido original. O objetivo específico que pode tornar necessárias algumas intervenções. A banalização e a generalização dessas práticas cresceram em detrimento do corpo e das emoções da mulher. Em detrimento. Entendam. Outro subtítulo: a submissão durante o parto ocidental. Rotinas. Na maioria dos partos, as mulheres recebem um atendimento massificado. Isso significa que os partos tendem a ser parecidos em relação à duração, à dor e aos resultados. Quase todas as decisões são tomadas em função do objetivo de terminar o parto rápido, o mais rápido possível. Rápido se converteu em melhor. Quando uma mulher atravessa um parto em pouco tempo, ou considera um bom parto. Quando dura 24 horas ou mais, acredita que foi um fracasso. Obviamente, esta crença não está baseada em nada. Prevalece também a intenção de evitar a dor, embora a dor seja diferente de sofrimento. O sofrimento é vivenciado quando a mulher se sente só, desprotegida, desamparada, humilhada ou acha que não está fazendo o correto. Quando está em posição dorsal, deitada, ouvindo as pulsações do bebê amplificadas e tentando adivinhar o que significa a expressão do obstetra ou da parteira depois de cada toque. Quando lhe dão um ultimato: se em meia hora você não terminar a dilatação, vamos para a cesariana. Quando não permitem que se queixe, grite ou chore. Quando a única coisa que anseia é acabar com o pesadelo. Quando não lhe ocorreu pedir a companhia de um ser querido. Quando não tem ideia do que precisa, porque nunca pensou nisso e não perguntou a ninguém. Quando se sente uma porcaria, sem identidade, sem história, sem vida. Quando é chamada de a gordinha do quarto 8 ou a bolsa rompida que foi internada à meia-noite. Isto é tudo o que ela é. Com os pés e as mãos amarrados, sofrendo cãibras na cadeira obstétrica, com a genitália descoberta enquanto assiste a troca de turno das enfermeiras e o tempo corre a favor dos demais. O parto, tal como é vivido hoje em dia, se transformou em uma sucessão de atos rotineiros, a saber, internação precoce. A mulher chega com contrações à instituição médica. Depois é submetida a um exame de toque em que dificilmente olharão mais do que seus órgãos genitais. Decidirão pela internação se acharem que está na data do parto, a partir da 38ª semana de gravidez, mesmo que não tenha nenhuma ou muita pouca dilatação no colo do útero. Isso significa que a mulher pode estar em trabalho pré-parto, com início de contrações, mas não necessariamente em franco trabalho de parto. A internação pressupõe permanecer deitada e ficar à mercê de frequentes exames de toque vaginais, realizados por várias pessoas nos hospitais públicos. Vários estudantes de obstetrícia fazem suas práticas. A desumanização e a falta de individualidade jogam contra. Depilação e lavagem, outra prática, tá? Prática humilhante e incômoda para a mulher, inteiramente desnecessária. No caso de precisar de uma
perineotomia, o lugar por onde se faz o corte é praticamente desprovido de pelos. A respeito das lavagens, a maioria das mães movimenta o ventre uma ou várias vezes durante o trabalho de parto, devido à própria pressão que as contrações uterinas exercem sobre o ânus. A consequência de uma lavagem é um gotejar permanente de matéria fecal líquida que a mãe não pode controlar e a humilha. As consequências da depilação são também uma humilhação desnecessária e depois um crescimento do pelo púbico que pica e incomoda em uma zona tão frágil como é a da vagina. Vale a pena questionar se há algum motivo lógico que justifique essas práticas. Terceiro, que ela chama de rotinas, né? Terceira rotina, indução. Quase todas as mulheres, ao serem internadas para o trabalho de parto, são submetidas à famosa indução. Trata-se da aplicação de ocitocina sintética, que é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo para provocar as contrações uterinas. E tem o único objetivo de acelerar as contrações, para que o parto seja mais rápido. Deveríamos nos perguntar por que um parto rápido é melhor? Deveríamos nos perguntar por que um parto rápido é melhor. Eu repeti aqui, desculpa. Quem tem tanta pressa? Esta prática também é chamada de indução do parto. É utilizada quando a data já chegou, ou seja, entre 38 e 40 semanas de gravidez, e a mulher não está dilatando. Essa via aberta permite aos médicos administrar drogas para estender o trabalho de parto, se assim desejarem, por comodidade de horários, superposição de partos ou troca de plantão, ou ainda para acelerá-lo, por razões que poucas vezes têm relação direta com a parturiente. Muitas mulheres comentam como se tivesse um defeito natural que não dilatam. Todas as mulheres dilatam. Basta esperar o momento em que o trabalho de parto comece espontaneamente. É interessante notar que as clínicas particulares nascem às sexta-feiras muitíssimos bebês depois de indução de parto. Para os obstetra-parteiras assistentes, é mais tranquilizador concluir os partos que podem acontecer de forma espontânea nos fins de semana. Todos os livros de obstetrícia consideram a 40 semanas com uma margem de erro de 15 dias para mais ou para menos, como a data provável do parto. Ou seja, a data provável do parto vai de 38 a 42 semanas. Mas são cada vez mais raros os médicos dispostos a esperar pelas 42 semanas. Os cálculos são estimativos. Outra consequência das induções de parto é o elevadíssimo número de bebês nascidos com baixo peso, que requerem assistência médica com a consequente separação corporal da mãe, estresse para a criança e sua família, dificuldade para o início da lactância e etc. Quando o parto não acontece e se supõe que a mulher já completou a 40 semanas, com frequência o parto é induzido e depois se constata que o peso e a maturidade do bebê correspondem a 38 semanas. Diante da evidência da quantidade de bebês que lotam os serviços de recuperação neonatológicas, vale a pena questionar essa pressa generalizada e sem sentido. As induções rotineiras do parto trazem outra consequência gravíssima. Ao induzir ocitocina em maior quantidade do que aquela que o corpo da mãe produz naturalmente, as contrações se tornam muito mais dolorosas, intensas e contínuas. Em alguns casos, o parto se acelera tanto que acontece em poucas horas.
Outras vezes, as condições uterinas são mais intensas, as contrações uterinas são mais intensas do que as que o bebê pode suportar e aceleram o ritmo das batidas do coração para enfrentar a falta de oxigênio. Olha só, gente, vocês têm noção? Quando ele se cansa, as batidas caem para menos de 120 por minuto. Isso significa sofrimento fetal. O bebê precisa de oxigênio. A indicação correta é fazer uma cesariana. Então, quer dizer, foi induzido com ocitocina, como é que fala? Ocitocina, agora me fugiu a palavra aqui. Jesus, como é que chama? Sintética, achei. Ocitocina sintética, sendo que ocitocina já é produzida pelo nosso organismo, é o hormônio do amor. Então, quando a mulher está em plena tranquilização, né? Tranquilizada, em pleno amor por aquilo que está fazendo, informação, segurança, apoio de outras pessoas, ela tá gerando essa ocitocina no tanto que precisa, porque a natureza é perfeita. Agora sim, se a gente estiver desamparada, num lugar totalmente estranho, né, que já é o hospital, e ainda cheia de coisas que as pessoas estão colocando na nossa cabeça, e médico que está querendo acelerar o processo, e enfermeira que não está sendo gentil e tudo mais, né? Que a gente sabe que acontece. Aí o organismo não funciona mesmo, não gera ocitocina, porque se você precisa estar bem, centrado em você mesma, sabendo o que está acontecendo, com amor, com carinho, para gerar esse hormônio que é o hormônio do amor, para sim o seu bebê vir ao mundo bem, se qualquer desequilíbrio nesse sentido, aí é por isso que eles induzem, diz que a mulher não tem dilatação, que não sei o quê. Por quê? Porque não se dá estrutura e nem tem esse conhecimento num pré-natal, numa informação geral da saúde, não se passa segurança e informação suficiente para essas mulheres durante a gestação e na hora do parto, para que ela esteja bem amparada e gere tudo isso que precisa, certo? Então, vamos lá, onde que eu parei? Aí gera cesariana, porque induziu, o corpo de qualquer forma não reagiu, bem pelo contrário, até reagiu, mas reagiu acima do que precisava. O bebê entrou em sofrimento e aí vai ter que fazer cesariana. É assim que fabricamos a impressionante quantidade de cesarianas do mundo ocidental. Permitir que uma mulher atravesse o trabalho de parto ao ritmo de suas contrações naturais, com os devidos cuidados e acompanhamento, faz com que o sofrimento fetal dos bebês seja uma exceção. O elevadíssimo número de cesarianas realizado hoje em dia tem, em parte, seus motivos, uma vez que todos os partos são precedidos pelas induções de rotina entre aspas. Significa que não se avalia de forma prévia cada situação, mas que, por determinação da instituição, ou seja, do hospital, da clínica, são aplicadas a toda mulher que se interne com contrações. Vale esclarecer que, embora já tenham contrações, muitas mulheres não começaram o trabalho de parto propriamente dito. Quando é feita uma cesariana, a mulher é condenada a outras cesarianas e tem, por fim, sua maternidade limitada a 3 filhos. Perineotomia é o corte que costumam fazer em pleno períneo, atingindo uma parte do lábio da vagina. O objetivo é acelerar o período de expulsão.
Esta prática é adotada em quase todos os partos naturais. O músculo é cortado de forma oblíqua e por isso a cicatrização é muito dolorosa e leva as puérperas a um sofrimento tal que isso acaba repercutindo necessariamente na disponibilidade da mãe em cuidar do recém-nascido. Com a perineotomia, tenta-se evitar a possibilidade de uma rasgadura. No entanto, se as rasgaduras podem ser importantes quando a mamãe está No entanto, se as rasgaduras podem ser importantes quando a mamãe está recostada, são pequenas quando o parto é vertical. Cesarianas. Quando se transforma a indução dos partos em rotina, é lógico que a maioria das cesarianas é fabricada. Por ter sido exigido da mãe e do bebê uma dinâmica artificial do trabalho de parto, que finalmente acaba explodindo, ambos são salvos graças à cesariana. Uma cesariana é tão grave? Não, não é gravíssima em si. Hoje em dia, as cesarianas salvam muitas crianças e muitas mães. E é uma maravilha que existe essa possibilidade sem grandes riscos. A única coisa é o número de cesarianas desnecessárias que são praticadas no mundo ocidental por desconhecimento, por dinheiro, por estarem a serviço da comodidade dos profissionais e pela banalização desta prática. E também devido ao pouquíssimo questionamento de práticas médicas e paramédicas que permita discernir entre o que é necessário fazer e o que é prescindível quando há um custo demasiadamente elevado para o ser humano que está sendo atendido. Está claro que o preço da desumanização é pago pelas mulheres com seus corpos. O desconhecimento de nós mesmas, a desconexão com a qual levamos adiante nosso porvir e a infantilização e falta de maturidade para enfrentar os desafios de nossa vida são aspectos culturais suficientes para que nos submetamos a qualquer situação, enquanto são outras pessoas que tomam as decisões. Os maus tratos. Deixa eu ver que oração. Vamos continuar. As mulheres relatam com riqueza de detalhes os maus tratos que sofrem nos hospitais e nas salas de primeiros socorros, ainda que na obstetrícia os maus tratos não ocorram apenas com os pobres. As mulheres passam horas com as pernas amarradas, abertas, sem poder se mexer, cheias de cãibras, com os órgãos genitais desnudos, à vista de enfermeiras, parteiras e estudantes de medicina que entram constantemente nas salas de parto compartilhadas, além do mais, com outras parturientes que gritam de dor, de solidão, de desamparo, de maus tratos e da falta de respeito a este ser fragilizado que está prestes a dar à luz. É claro que, diante dessas circunstâncias, as mulheres preferem ser anestesiadas, dormir e desejam que a tortura termine o quanto antes. É óbvio, né, gente? Se é para ser torturado, para ser humilhado, sentir dores horríveis e não só dor do parto, mas dores profundas da solidão, do desconforto, de tudo, né? É óbvio que as mulheres acabam indo para cesárea programada, né? Que o número hoje é altíssimo de data marcada de parto. Aí eu pergunto para vocês: alguém perguntou para esse bebê se estava na hora dele nascer? E o quanto isso interfere no desenvolvimento dessa criança? Ela ser tirada antes do tempo por puro medo das mulheres e por puro conforto dos médicos, dinheiro, que é mais confortável para eles a cesariana, porque eles ganham mais, fazem mais partos num curto período de tempo. Então é isso. Vamos para o outro. Anestesia peridural.
As mulheres acreditam, no meio da solidão, do desamparo e do medo, que a dor seria intolerável. Quando o parto é induzido, de fato as contrações são muito dolorosas. Quando a mulher está em posição dorsal, deitada, imobilizada, amarrada à mesa obstétrica, com as pernas levantadas e tomadas por câimbras, com o braço imobilizado pelo processo de indução, com os aparelhos de monitoração cercando sua cintura, com o som dos batidos do coração do bebê inundando seu temor, costuma pedir aos gritos uma anestesia peridural que a salve deste inferno. Por sorte, ela existe. Muitos médicos preferem administrá-la desde o princípio, pois assim a paciente não incomoda e então eles podem trabalhar em paz. Desta maneira, as mulheres se livram da dor, mas também do prazer. Perdem o medo, mas também a luxúria da ruptura. Claro que, para se internar na dor, as condições do trabalho de parto deveriam ser outras. Movimento livre do corpo, acompanhamento amoroso, progressão natural do trabalho de parto. A anestesia, que é experimentada como se fosse salvadora, é, muitas vezes, um recurso dentro da situação prévia de submissão, na qual a mulher entra com total ingenuidade e sem vontade de saber a verdade. Então, por hoje é isso, a gente vai parar. Nós teremos um outro subtítulo que diz Reflexões sobre os maus tratos, tá? Assim, acredito que já ficou bem claro aí, mas deixa eu esclarecer um pouquinho mais. O que ela tá falando aqui, né, gente? Primeiro, para a gente entender uma coisa. Somos animais da natureza iguais a todos os outros. A única coisa que nós temos de diferente é a inteligência. E a gente deveria usar ela a nosso favor, mas infelizmente a gente usa ela ao nosso desfavor. A nossa derrota, né? Porque todo animal pare, né? Toda fêmea pare. Nós mamíferos somos exímios em parir. O que tá faltando, né? Primeiro, nós mulheres pegar tudo que é nosso de força, de natureza, de pegar nossa vida de volta na mão. Porque é exatamente isso que ao longo dos anos foram fazendo com a gente, tirando da nossa mão a nossa força. E nós fomos deixando, fomos nos diminuindo e fomos acreditando em homens, que na grande maioria de obstetras são homens, né? E quem começou a implementar isso eram homens, os primeiros médicos obstetras, todos eram homens, né? De poucos anos para cá, que as mulheres começaram a entrar mais neste mundo, mas mesmo assim ainda é um mundo muito masculino. Aí me diz, o que o homem pode falar sobre um parto? Nada. Mesmo que ele tenha estudado lá, ele não pode falar sobre o parto como uma mulher por experiência, né? E aí induzem em nós a acreditar que a gente não dá conta, que é muito doloroso, que é muito perigoso, e que é muito isso, e que é muito aquilo, para facilitar a vida de todo mundo. Porque para um trabalho de parto acontecer, o médico ficaria praticamente né, do jeito certo de fazer, do jeito humano e do jeito mais animal do que humano, para falar a verdade, né? Porque essa parte do parto é bem animal mesmo, é nosso instinto animal. Ele não conseguiria atender mais do que 2 parturientes por dia. E olhe lá, às vezes só uma, depende de quanto for o trabalho de parto dessa pessoa, né? Que às vezes demora de um dia para o outro, demora 24 horas, uns é mais rápido, mas outros não. Mas a grande maioria demora aí pelo menos 6 horas de trabalho de parto, que precisa de uma assistência.
E aí me diz se os médicos vão estar disponíveis a isso. Por quê? Porque o que eles ganham de um trabalho de parto desse tipo é muito pouco. E aí eles querem a cesariana, que eles fazem 10, 15, 20 no dia, ganham mais por isso, é mais rápido e pronto, a vida deles está livre, entendeu? Eles marcam cesariana para não precisar se preocupar com o fim de semana, com feriados, com festas, com não sei o quê. Então, gente, é muito isso, assim, a gente pegar de volta na mão o nosso poder de mulher, sabe? A nossa capacidade de parir, o belo e maravilhoso que é isso, né? Que é o parir, interiorizar toda a natureza que somos e que temos e buscar conhecimento. Ah, Aline, você já pariu? Você sabe se é bom? Não sei, sinceramente, gente, não pari ainda de parto natural, porque o meu primeiro filho foi cesariana de urgência, ele nasceu prematuro, de 7 meses, eu tive descolamento de placenta, mas isso é um dos grandes motivos pelo qual eu busco todo o conhecimento possível hoje, toda a interiorização de mim mesma, para que eu me informe e esteja consciente para um parto normal. Quero muito que o parto do Miguel, né, que eu estou grávida agora, seja normal e o mais humanizado possível. E talvez até que eu tô pensando, cogitando a hipótese de ser domiciliar, entendeu? Porque isso, gente, parir desde sempre, desde o primeiro homem lá nas cavernas, parir é normal e natural. E sempre foi. Aline, você é contra a cesárea? Claro que não, jamais. O meu primeiro filho nasceu de cesárea e foi salvo a vida dele. Mas são casos raros desse sentido. É urgência, precisou, tá nascendo prematuro ou tá, né, com algum problema, ou na hora de trabalho de parto aconteceu alguma coisa muito necessária que seja, ótimo. Mas é um absurdo o que a gente tem feito, nós mulheres, em entrar neste mundo totalmente mercadológico, é mercadológico que fala? Desculpa se não soube expressar, mas do mercado, né? Mercado, é mercadoria, né? Nós viramos mercadorias para os médicos. De você marcar uma cesariana de 37 semanas, 38 semanas, o seu filho não tá pronto. E nem você, e nem você. E aí você vai e pare por uma cesariana, nem você nem seu filho estavam prontos. Todo esse processo de erupção que a natureza precisa fazer para que você se conecte com seu filho, para que você tenha leite, para que você desnude o seu interior, né? E traga à tona tudo que precisa ser trago, né? Você não passa por isso. E depois, tanto você quanto seu filho vão ter várias coisas ao longo do puerpério, da primeira infância, do pós-primeira infância e aí por diante, certo? Uma das coisas já que, de primeiro, assim, a grande maioria das mulheres com cesarianas, principalmente essas cesarianas agendadas, é o aleitamento. Porque o que acontece? O corpo é perfeito, a natureza é perfeita. Quando ele faz o trabalho de parto, né, o corpo faz o trabalho de parto, né, a natureza, todos os hormônios necessários para o parto e para o aleitamento são liberados. Então, quando você faz o processo do seu corpo ter liberação de ocitocina no volume certo e vários outros hormônios, o seu corpo já está pronto para tudo, entendeu? Pronto para o aleitamento, o leite desce mais, com mais volume, com mais condição, o bebê mama melhor, porque ele tá pronto para mamar, né? Não foi tirado antes. Então tem assim inúmeros benefícios. Então, pessoal, por hoje era isso, certo? Eu sou assim ativista. Eu não sei como é que vai ser meu parto natural com o Miguel, se vou conseguir, se vai ser como eu espero, mas eu tô me preparando para tudo ser como. E aí eu vou conseguir contar essa experiência para vocês depois
mas eu já estou me preparando 100% para isso e vai dar certo. Eu vou passar por esse processo humanizado, com todo o cuidado de parteira, né? Que eu pretendo fazer. Vou fazer com uma enfermeira obstetra, né? Que são as parteiras de hoje em dia, com formação nesse sentido. E vai dar tudo certo. E eu vou voltar para contar para vocês, mas por enquanto eu não abro mão e não acredito que eu vá abrir mão depois de continuar defendendo o parto normal. Mesmo que tenha qualquer tipo de coisa, eu ainda acredito muito que você é ativista do parto natural, e normal e humanizado. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Qualquer dúvida, me procurem nos canais de contato, que é o e-mail alinevargas@hotmail.com. Esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Ou no Instagram, Espaco Lua. Esse Lua é com L-H-U-A, tá? Mandem mensagem, mandem sua história, manda as dúvidas, manda se gostou, se não tá gostando, dá uma curtida no vídeo que tá no YouTube, tá? Segue no Spotify, se você escuta pelo Spotify o podcast, e vamos seguir nesse caminho. No próximo episódio eu continuo, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até mais.